Olá pessoal, então vamos continuar aí com nossos princípios contábeis e agora, claro, resolvendo questões, né, para a gente ver que isso tem sido objeto de prova aí, né? A gente não pode se descuidar. Abaixo estão 5 assertivas relacionadas com os princípios fundamentais de contabilidade. Isso é uma das coisas, quando teve alteração lá em 2010, eles tiraram essa coisa de fundamentais, ficou simplesmente princípio de contabilidade. Assinale a opção que expressa uma afirmação verdadeira. A observância dos princípios fundamentais de contabilidade é obrigatória no exercício da profissão. Mas não constitui condição de legitimidade das normas brasileiras. Constitui sim condição de legitimidade das normas. Portanto, falso. Ele está dizendo que não constitui. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma autonomia patrimonial. Perfeito. Exceto nos casos de sociedade ou instituição, cujo patrimônio pode confundir-se com o dos sócios ou proprietários. Não tem essa exceção, né? Não tem exceção, não deve se confundir. Reconhece o patrimônio e tem autonomia patrimonial, que não deve ser confundido o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Não existe exceção. Portanto, aí também falso. Da observância do princípio da oportunidade resulta, né, tempestividade e integridade, né? Resulta que o registro ele deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas no patrimônio da entidade em um período de tempo determinado. Quer dizer, o que é o reconhecimento universal? É você reconhecer todas as transações, não é isso? Reconhecimento universal das variações ocorridas em um período de tempo determinado, que é um exercício social. E do princípio da entidade, da oportunidade resulta isso, resulta porque tempestividade, aconteceu, você registra. E pelo valor o quê? Correto. Certo? E pelo valor correto. Tempestividade e integridade. Tempestividade e integridade. Muitas vezes é até usado esse termo integralidade. Porque quando ele está falando em integralidade, ele está falando que o registro integral de todas, integralidade lá dos acontecimentos, ou seja, o reconhecimento o quê? Universal das variações ocorridas no patrimônio. Certo? O reconhecimento aí universal. Isso está verdadeiro. Portanto, alternativa letra C. A apropriação antecipada das prováveis perdas futuras, antes conhecido como convenção do conservadorismo, hoje é determinado como princípio da competência. O que antes era convenção do conservadorismo, essa coisa de você antecipar perdas, prováveis perdas futuras, isso hoje é determinado não pelo princípio da competência. Isso é pelo princípio de quem, Silvio? Hoje isso aqui é princípio da prudência. Certo? Princípio da prudência. Às vezes eles trocam justamente isso, essas palavras, né? A observância do princípio da continuidade não influencia a aplicação do princípio da competência. Eu falei que influencia diretamente, né, no princípio da competência. Se não tiver continuidade, não teria sentido se falar em competência. Pois o valor econômico dos ativos e passivos já contabilizados não se altera em função do tempo. Também falso aí. A gente já viu que a continuidade ela influencia no valor econômico dos ativos e no valor e no vencimento dos passivos. Alternativa letra C. Questão 2. Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa verdadeira. Pelo princípio da continuidade, a entidade deverá existir durante o prazo estipulado no contrato social e terá seu patrimônio contabilizado a custo histórico. A gente já viu que pelo princípio da continuidade, a empresa ela continua no tempo. Por prazo o quê? Por prazo indeterminado. Isso é presumido. Certo? Portanto, falso. Para obedecer ao princípio contábil da prudência, quando houver duas ou mais hipóteses de realização possível de um item, deve ser utilizada aquela que representar um maior ativo. Falso. Tem que ser a que represente o quê? Um menor ativo. Segundo o princípio da competência, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que efetivamente ocorrerem os recebimentos e pagamentos. Competência não tem nada a ver com recebimento e pagamento, tem a ver com o quê? Com fato gerador. Portanto, também falso aí. E o princípio da oportunidade determina que os registros contábeis sejam feitos com tempestividade, né, no momento em que o fato ocorra. E com integralidade, integralidade pelo seu valor completo. Né? Aí muita gente diz, Silvio, integridade. É o que eu lhe falei. Né? Integralidade vai fazer o registro de todas as operações. Certo? Vai registrar aí todas as operações, portanto, verdadeiro. Existe um princípio chamado princípio da atualização monetária, que reconhece que a atualização monetária busca atualizar o valor de mercado e não o valor original. Por isso, não se trata de uma correção, mas apenas uma atualização dos valores. Pessoal, isso antes estaria correto que existisse esse princípio de atualização monetária. Só que hoje é uma variação de quem? Uma variação do custo histórico. Essa questão aqui foi uma questão, né,
na época aí que mudou aí essa coisa, né? E nós tínhamos, né, o princípio da atualização monetária como princípio contábil. Mas foi nesse ano aí que mudou e já não era mais com princípio contábil e hoje também não é, né? Esse princípio da atualização monetária aí. Portanto, falso. Assinale a opção que contém a afirmativa correta sobre princípios fundamentais de contabilidade. Quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis, o princípio da competência impõe a escolha da hipótese que resulte menor PL. Mas isso não é princípio da competência. Isso só é princípio da prudência. Mas cuidado, porque às vezes ele dá a definição correta, mas não é aquele princípio. Diante de alternativas igualmente válidas, o princípio da competência impõe a adoção do menor valor para o ativo e do maior valor para o passivo. Eu já te falei que isso não é o que? Não é competência, isso é prudência, é falso. As receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem. Segundo afirma o princípio da prudência. Olha, receita no período que ocorre. Isso não afirma, não é prudência. Isso quem afirma é quem? Competência. O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas correlatas é consequência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração, mas não atende, né, o princípio da contabilidade. Falso, né? Porque o reconhecimento simultaneamente das receitas e despesas correlatas é consequência natural de quê? Do princípio da competência, né, e que está atrelado ao princípio de quê? De continuidade. Portanto, falso aí. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, diferenciando o patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes. Perfeito. Portanto, alternativa correta aí, letra E. Questão 4, aí, uma questão já numérica, né? Já caiu mais tempo, mas para a gente fazer, ao atualizar a escrituração das contas de resultado que estavam contabilizadas de acordo com o regime de caixa, a empresa Horizontal S.A. verificou que havia despesas pagas, mas não vencidas, no valor de 4.000, receitas recebidas, mas não vencidas, no valor de 3.800. Ao ajustar o resultado aos ditames do princípio de competência, o lucro do exercício será certamente aumentado em... né? Aqui tem duas maneiras para você fazer isso. A gente já pode pegar, né, aqueles fatos ali, tinha-se um lucro e ver que foi feito pelo regime de caixa, e aí a gente vê se for por regime de competência, o que é que permanece, o que é que vai ter que ter, né, que ser alterado. Ou então a gente pega aqueles fatos e apura segundo o regime de caixa, segundo o regime de competência e vê qual foi a diferença entre eles. Vamos ver aí? Então pronto, ele diz que foi apurado segundo o regime de caixa. Vamos lá. Se eu for apurar esse resultado segundo o regime de caixa, ou eu apurar esse resultado segundo o regime de competência. E aqui, segundo o regime de caixa. Vamos lá, verificou que havia despesa paga, mas que não foi vencida. Se foi paga, vai ser despesa por que regime? Pelo regime de caixa. Mas não foi vencida, então não vai ser despesa pelo regime de competência, mas vai ser despesa pelo regime de caixa. Receitas recebidas, mas não vencidas. Então não vai ser pelo competência, porque não foi vencida ainda essa receita. Certo? Não vai ser pelo regime de competência, mas vai ser pelo regime de caixa. Quanto? 3.800, né? Vai ser receita pelo regime de caixa. Ah, bem, despesas vencidas, mas não pagas. Se foi vencida, isso aqui vai ser por competência, mas não vai ser por caixa, porque ele me falou que não foram pagas. Então isso aqui vai ser uma despesa por competência, esse 2.500, e não vai ser por caixa. E receitas vencidas, mas não recebidas, no valor de 5.300. Foi vencida, quer dizer que já aconteceu o fato gerador, mas ainda não foi recebida. Então isso vai ser uma receita que não vai ser pelo regime de caixa, porque não houve recebimento. Mas vai ser pelo regime de competência, porque ele está me dizendo que foi uma receita o quê? Vencida. Portanto, no valor de quanto? De 5.300. Certo? Aí nós vamos ter, se for apurado o lucro pelo regime de caixa, a empresa teria dado um prejuízo de quanto? De 200. Apurado pelo regime de competência, a empresa teria dado um lucro de quanto? De 2.800, certo? Aqueles fatos. Aí pergunta, ô Silvio, se apurou por caixa e agora vai para a competência, quer dizer que vai haver um aumento no lucro, um aumento no resultado de quanto? É como se eu tivesse aqui menos 200, né? Menos 200, que é negativo, indo para quanto? Para 2.800. Como é que eu vou achar essa diferença? 2.800 menos 200, certo? Portanto, vai dar 3.000.
menos 200 é diferente se fosse 200 positivo. Se fosse 200 positivo, tivesse ido de 200 para 2.800, seria uma variação de 2.600. Mas aqui não, foi menos 200 para 2.800. Portanto, houve uma variação de quanto? De 3.000. Beleza. Ô Silvio, mas como seria esse outro método que você falou? Eu pegaria aqui o lucro, eu tenho um lucro X pelo regime de quê? De caixa. Aí eu quero ver pelo regime de competência. Eu vou pegar aqueles fatos ali e ver qual vai ser a diferença entre o lucro. Olha só, apurei pelo regime de caixa, agora eu vou jogar para competência. Quando eu apurei pelo regime de caixa, ele me disse aqui que havia despesas pagas, mas não vencidas no valor de 4.000. Isso foi considerado pelo regime de caixa? Foi, né? Porque ele me disse que foi paga. E era para ser considerada? Não. Por que não era? Porque ele disse que ainda não foram o quê? Vencidas. Eu considerei uma despesa de 4.000 e não era para eu ter considerado. Como é que eu vou tirar o efeito disso aí? Eu diminuí 4.000, não era para eu ter diminuído. Como é que eu vou fazer aí? Vou somar 4.000. Pelo regime de competência que não é despesa. Eu somei os 4.000. Aí me fala receita recebidas, mas não vencida no valor de 3.800. Quer dizer que você recebeu, mas não aconteceu o fato gerador ainda. Se fosse pelo regime de competência, isso era para ter considerado? Não, ele foi pelo regime de caixa, porque houve recebimento. Pelo regime de competência não é para ser considerado 3.800. Mas foi, você somou, porque isso era receita. Como é que eu vou tirar um efeito de uma coisa que eu somei e não era para ter somado? Subtraindo, menos 3.800. Beleza. Aí ele fala despesa vencida, mas não paga no valor de 2.500. Pessoal, essa despesa aconteceu o fato gerador. Como não foi paga, naquele lucro que você apurou pelo regime de caixa, você não contabilizou essa despesa. Mas é para ser contabilizada? É. Então você tem que contabilizar uma despesa. Uma despesa vai diminuir o quanto lucro? Menos 2.000 e quanto? E 500. Beleza. E receitas vencidas, mas não recebidas. Então se foi vencida, mas não recebida, isso não foi considerado pelo regime de caixa. Né? Perdão, foi vencida, mas não recebida. Não foi considerado pelo regime de caixa esses 5.300. Certo? Por quê? Porque não houve recebimento. Mas é para ser pelo regime de competência? É. Aí eu vou chegar aqui e somar, ó, aqui quanto? 5.300. Então se você fizer essa apuração aqui, você vai ver que vai ser, ó, o lucro que você tinha apurado, né? Mais quanto? Mais 4.200 com mais 3.000. Vai ser o lucro pelo regime de competência. O lucro pelo regime de competência vai ser o lucro do regime de caixa mais 3.000, certo? Mas você faz como você achar melhor, né? Às vezes, dessa primeira forma, né? Você apura os dois e vê a diferença, beleza. Se você já está com um conhecimentozinho bom que dá para você fazer esse tipo de coisa aqui também, show de bola. Portanto, aí foi 3.000, alternativa correta, letra C. Próxima questão, questão 5. Na empresa nutricional, o resultado do exercício havia sido apurado, acusando um lucro de 50.000, já tinha apurado, quando foram realizadas as verificações de saldos para efeitos de ajuste de encerramento e elaboração do balanço patrimonial. Os resultados contabilizados segundo o regime contábil de caixa ao longo do período evidenciaram a existência de regime de caixa. Após a contabilização dos ajustes segundo o regime, o princípio da competência, o lucro do exercício passou a ser de... Pessoal, então você vai pegar, tinha apurado um lucro, o lucro pelo regime de caixa teria sido quanto? Teria sido 50.000. Aí eu vou fazer os ajustes, vou pegar esses fatos aqui, ver se ele contabilizou pelo regime de caixa e se é despesa, se é receita pelo regime de competência, certo? Olha só, aqui a gente está apurando alguma coisa de dezembro. O exercício social termina em dezembro. Então ele quer que eu apure isso aí em dezembro, certo? É em dezembro, dezembro de 2006, certo? Dezembro de 2006. Perfeito, Silvio. Então, eu vou olhar esses fatos aqui agora. Salário de dezembro no valor de 15.000 ainda não quitados, certo? Estou apurando dezembro. Aí o que é que acontece, pessoal? Com esse salário de dezembro de 15.000, que eu estou lá em dezembro, ainda não quitados, que ainda não foram, já aconteceu o fato gerador, no último dia aconteceu o fato gerador, mas ainda não foram quitados. Então esse salário não foi considerado pelo regime de caixa, porque não foi pago. Mas é para ser pelo regime de competência? Se eu estou apurando de dezembro e ele é salário de dezembro, e isso é despesa pelo regime de competência. Então quer dizer, Silvio, que naqueles 50.000 não diminuiu aqueles 15.000, porque não havia sido pago. Mas é despesa? É. Aí você pega aqui e diminui, ó. Diminui aqui quanto? 15.000. Beleza. Aí ele falou juros de 4.000, já vencidos no exercício. Já houve, já o fato gerador.
mas que ainda não foram recebidos. Então, esses 4 mil aqui também, eles não foram considerados pelo regime de caixa, porque não houve recebimento. Mas eles já foram vencidos, já houve a receita. Então, eles têm que ser contabilizados pelo regime de competência. É uma receita que não foi contabilizada, ele tem que ser de quanto? De 4 mil. Ah, beleza. Aí está aluguéis de 6.300, referente a janeiro de 2007, pagos em dezembro de 2006. Esse aqui é diferente. Esse, como ele se refere a 2007, pelo regime de competência, ele não vai ser o quê? Despesa. Mas ele foi despesa pelo regime de caixa. Por quê? Porque foi pago em 2006. Ele foi despesa e não era para ter sido. Se você diminuiu com a despesa, que o regime de competência ele não é despesa, como é que você vai tirar esse efeito? Eu vou somar. Que eu diminuí para chegar àqueles 50 mil, mas não era para eu ter diminuído. Então eu vou somar. Somar quanto aqui, Silvio? Mais 6.300. Beleza. Aí ele me falou comissões de 7.200 recebidas em dezembro de 2006, mas que se refere ao exercício seguinte. Como foi recebida essa comissão? Ela entrou na apuração do resultado pelo regime de caixa. Mas ela compete ao exercício seguinte. Como eu vou apurar segundo o regime de competência, não é para ela entrar. Ela entrou, ela aumentou aquele lucro. Aquele 150 mil, ele foi aumentado em função desses 7.200. Certo? Olha só. Mas vai ter ele aí, pessoal? Não. Aí eu vou ter que diminuir. Diminuir quanto? 7.200. Certo? Portanto, nós vamos ter 5 mil menos 11, né? Vai dar ali 39 mil menos 900. A gente vai ter aqui um lucro pelo regime de competência no valor de 38.100. 38.100. Só para a gente, 900, ali vai diminuir 11 mil, vai ficar com 39, menos 900, 38.100, vai ser o lucro de acordo aí com o regime de competência. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Também, sem maiores problemas aí. Questão 6. Ao apurar o resultado no fim do período, se você quisesse fazer pelo outro método, você fazia do mesmo jeito, né? Ah, Silvio, como é que eu iria fazer, Silvio, esse negócio pelo outro método? Pessoal, era a mesma coisa. Você pegava aqui, ó, o lucro pelo regime de caixa e o lucro pelo regime de quê? De competência. Eu sei que apurou lá, uma zoa, foi 50 mil pelo regime de caixa. Eu só vou pegar aqueles fatos. Olha só. Salário de dezembro no valor de 15 mil ainda não quitado. Isso aqui foi despesa pelo regime de caixa? Não. Isso aqui foi despesa pelo regime de quem? De competência. 15 mil, regime de competência. Beleza. Aí você olha o outro fato. Juros de 4 mil já vencido no período, mas ainda não recebido. Foi pelo regime de caixa? Não. Mas isso aqui é pelo regime de quem? De competência. Esses juros de 4 mil. Que não foi recebido, não foi pelo regime de caixa, aqueles dois fatos. Aí vem os outros dois. Aluguéis referente a janeiro pago em dezembro. Se foi pago em dezembro, foi considerado pelo regime de caixa. 6.300 pelo regime de caixa. E o outro, comissões de 7.200 recebidas em dezembro, mas que se refere ao exercício seguinte. Então não foi, não é pelo regime de competência, porque se refere ao exercício seguinte, mas foi pelo regime de caixa, 7.200. Então, meu amigo, pelo regime de caixa, teria sido, só com esses fatos aí, a gente teria tido um lucro de quanto? De 900. Pelo regime de competência, a gente teria tido, é isso mesmo, a gente teria tido, vamos lá, pelo regime de caixa, aluguéis referente a janeiro pagos em dezembro, 6.300, 6.300. Comissões de 7.200 recebido em dezembro de 2006, mas que se refere ao exercício seguinte. Receita ali, de 7.200. Portanto, nós vamos ter um resultado positivo de caixa, pelo regime de caixa de 900. E pelo regime de competência, a gente teria um prejuízo de quanto? Um prejuízo de 11 mil, 11 mil, pelo regime de competência. Ou seja, a diferença entre eles vai ser um valor de quanto, Silvio? 900 para 11 mil, vai ser um valor de 10.100. 10.100 menor, menor, 10.100? 10.100? 10.100 nada, Se deu, olha só, você está diminuindo como se fosse 11 mil positivo. Essa diferença aqui não dá 10.100 não, Silvio. Essa diferença aqui, isso aqui é menos, menos. Então essa diferença entre eles ali vai ser 900 menos
menos 11 mil. Certo? Que é ou menos 11 mil, menos 11 mil. Então aí nós vamos ter, na realidade, 900 mais 11 mil, 11.900. Vai ser a diferença entre os dois lucros, né, para menos, pelo regime de competência. Então, né, nós tivemos que foi 50 mil pelo regime de caixa. Aí eu tenho que diminuir aqui quanto? 11.900 pelo regime, né, para a gente achar pelo regime de competência. Aí a gente vai ter ali 38.100 também. Tanto faz de um jeito ou de outro, você vai chegar aí no gabarito da questão, que é o que interessa, né? Portanto, letra A. Próxima questão, ao apurar o resultado no fim do período contábil, a empresa encontrou um lucro líquido antes dos tributos sobre lucro e das participações, um lucro de 1.520. A planilha de custos trazida para compor o resultado do período continha juros relativos a dezembro de 2009, já pagos no valor de 125. Aí ele quer saber, né? As referida planilha já havia sido contabilizada pelo regime de caixa. As demais contas estavam corretas, com um saldo já contabilizado segundo o regime de competência. A empresa então mandou promover o registro contábil das alterações necessárias para apresentar os eventos segundo o regime de competência. Em obediência à regulamentação vigente, após os lançamentos cabíveis, o rédito, o resultado do período, passou a ser um lucro de... Você tinha um lucro de quanto? Um lucro, Silvio, de 1.520. Vamos só fazer agora do método, né? E um método só. Vamos ajustar logo tudo ali. Aí eu vou olhar os fatos, ver se foi despesa, ver que não foi, como é que eu faço? Olha só. Ele disse aí que para compor o resultado do período continham juros relativos a dezembro de 2009 já pagos no valor de 125. Esses juros, se ele foi de... Estou apurando o resultado de 2009. Se ele foi juro de 2009, era pelo regime de competência e já foi pago, então foi pelo regime de caixa também. Né? Então não vou fazer ajuste nenhum. Juros relativos a janeiro de 2010 ainda não pagos. Se é relativo a 2010, pelo regime de competência não é despesa. E pelo regime de caixa também não é, porque ainda não foram pagos. Não vai ser por um nem por outro. Eu não vou necessitar fazer ajuste disso aí. Porque o primeiro fato foi pelos dois. Né? Foi uma despesa do período que foi paga. Então é competência e caixa. O segundo fato não foi pago nem é do período. Então não é nem pelo regime de caixa, nem pelo regime de competência. Eu não vou fazer ajuste nenhum. Beleza. Aí ele me fala, juros ainda não pagos, aí depois ele vem, né? No valor de 100 juros relativos ainda não pagos, beleza. No valor de 180, aqui, estamos aqui. Juros relativos a dezembro de 2009 ainda não pagos. Aí esse juro, como ele foi de 2009 e ele não foi pago, isso aqui não foi tratado pelo regime de competência. Por quê? Porque não foi pago, mas ele é correspondente a 2009. E pelo regime de competência eu tenho que ter esses juros aí. De quanto? De 160. Então esse aqui não foi considerado pelo regime de quê? De caixa, porque ele não foi efetivamente pago. Mas vai ser pelo regime de competência. Eu vou tirar aqui quanto? 160. Juros relativos a janeiro de 2010, já pagos, né, no valor de 200. Esse juro agora é relativo a 2010, certo? Ele pelo regime de competência ele vai ser juros? Não. Mas como eles já foram pagos, ele foi tratado como despesa pelo regime de caixa. Mas era para ter sido agora pelo regime de competência? Não. Se eu tive uma despesa que diminuiu o lucro, não era para eu ter tido, porque agora é regime de competência, como é que eu faço para matar o efeito que eu diminuí, mas não era para ter diminuído? Pelo regime de competência não era para ter diminuído. Eu faço o quê? Eu somo esses 200. Portanto, o lucro, de acordo com o regime de competência, vai ser igual a 1.560. 1.560, portanto, a alternativa correta vai ser letra D de dado, 1.560. Tranquilo aí, né? Sem maiores problemas. Aí ele vem, esse princípio contábil reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade. Não vou nem perder tempo. Esse princípio, se ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade, que princípio é esse? Entidade, Silvio. Mas leia. E afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade com ou sem fins lucrativos. Consequentemente, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com aquele dos seus sócios ou proprietários. É correto afirmar que o princípio é esse que ele está falando aí, o princípio da entidade. Reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e a necessidade da diferenciação desse patrimônio no universo dos patrimônios existentes. Perfeito, alternativa letra C. Questão 8. Em fevereiro de 2010, a companhia aérea El Al vendeu 2 passagens São Paulo-Tel Aviv por 5 mil.
O pagamento foi feito pelo cliente mediante cartão de crédito em 5 parcelas iguais. Assinale a afirmativa correta, conforme o pressuposto no regime de competência. Quer saber qual é o momento que você vai reconhecer a receita? Pessoal, a receita vai ser quando ocorrer o fato gerador da receita. E se você vendeu uma mercadoria, quando é que ocorre o fato gerador daquela receita de vendas? Quando houver a entrega da mercadoria. Se você vendeu uma passagem de avião, quando é que vai ocorrer o fato gerador daquela receita de serviços? Quando houver efetivamente a prestação do serviço. Quando houver efetivamente a prestação do serviço. Ele fala aí, a receita deve ser contabilizada no ato da venda. Não, você vendeu, o cidadão vai viajar daqui a 3 meses. Dividiu no cartão de crédito, pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a quinta. Não, né? Não deve ser no ato da venda aí não. A receita deve ser contabilizada quando a primeira parcela for recebida. Falso também. A receita deve ser reconhecida gradativamente pela L conforme as parcelas foram sendo recebidas. Falso. A receita deve ser reconhecida quando a quinta parcela for recebida. Falso. A receita ela deve ser reconhecida pela empresa quando o cliente fizer a viagem. Quando o cliente fizer a viagem, o que é que significa? Que o serviço ele foi efetivamente prestado. E o serviço sendo prestado, a empresa vai reconhecer a receita com serviços, certo? A empresa reconhece aí a receita com serviço. Beleza? Portanto, aí, a alternativa correta, letra E. Mais uma, né? O patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou a agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em uma nova entidade, mas em uma. Lembra que eu te dei um exemplo de uma controlada que tem participação, uma controladora que tem participação não controlada? Eu falei que além dos demonstrativos dela, ela tem que elaborar o demonstrativo conjunto, consolidado. Então, né, a soma ou agregação de patrimônios individuais não resulta em uma nova entidade, mas simplesmente uma unidade o quê? Econômico-contábil, certo? Uma unidade de natureza aí econômico-contábil. Portanto, a alternativa correta da questão 9 é letra B de bola. Questão 10. A falta de integridade e de tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil poderá ocasionar a perda de sua relevância, né? Lembra disso aí? Eu falei. A falta de integridade e tempestividade pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso, o que? Confiabilidade e oportunidade, elas têm que ser ponderadas. Isto é necessário ponderar a relação entre a confiabilidade da informação e outro determinado fator. Que fator é? A oportunidade. A oportunidade. Qual o princípio de contabilidade que determina a ponderação entre esses fatores para garantir a divulgação de informações relevantes? Isso está lá no princípio da oportunidade. Certo? Que deve levar em consideração a tempestividade e a integridade, né? E tem que se ponderar que a falta de tempestividade e de integridade pode ocasionar a perda da relevância da informação. Por isso, confiabilidade e oportunidade elas devem ser ponderadas, né? Portanto, isso está onde? Isso está lá no princípio da oportunidade. Portanto, a alternativa correta aí, letra B de bola. Tranquilo aí também, né? Pessoal, aí no próximo bloco agora a gente vai ver as questões que caíram, né, nos concursos de 2017, quando a resolução, né, já está revogada. Porque quando houve essa revogação, em 4 de outubro, né, disse que ela estaria extinta a partir de janeiro de 2017. Certo? Você vai ver que eles continuam cobrando o texto aí da própria resolução. Beleza, gente? Dá um tempinho aqui para tomar uma água e a gente volta já já.